Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024, com a nossa primeira edição, nosso primeiro vídeo, na verdade, né? Desta sexta-feira que encerra mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E a gente já antecipa e já te agradece pelo carinho. Mais uma semana que você está passando aí com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Sexta-feira você sabe que é dia de muita informação. Vem encerrando, né? Os jogos dos campeonatos no meio de semana, a gente já começando a falar dos jogos que vão acontecer no final de semana. Muita informação. Por exemplo, teve demissão no Botafogo. Thiago Nunes não é mais técnico do Fogão. E a gente traz os detalhes já para você que se liga aqui. Mas antes de eu continuar aqui e falar das manchetes, deixa eu pedir desculpas aqui ao torcedor do Fluminense, né? Os nossos amigos têm torcedor do Fluminense inscrito aqui no canal, então deixa eu pedir desculpa porque ontem o Fluminense jogou contra a LDU em Quito, né? Pela jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana. A LDU é campeã da Copa Sul-Americana do ano passado em cima da equipe do Fortaleza, e o Fluminense foi campeão da Libertadores em cima do Boca Juniors. E ontem, muita informação aqui, acabou passando, a gente não trouxe as notícias, as informações do jogo do Fluminense. Por isso que eu peço desculpa a você, meu amigo torcedor tricolor carioca. As minhas desculpas aqui, a gente vai falar muito já desse jogo do Fluminense. Fala do Palmeiras já também. Condenação ao Palmeiras por quebra de contrato de patrocínio em 2010 passa dos 70 milhões de reais. E ainda a gente traz já para você notícias sobre o futebol internacional. Novo dono do Manchester United planeja barca com 12 jogadores. Já a gente fala dessa lista aí de jogadores que vão ser dispensados. No Flusão, gol frustra, mas Fluminense volta vivo e confiante para decidir Recopa no Maracanã. Já a gente fala aí, muita reclamação do lado do tricolor carioca do Fluminense. Um pênalti não marcado em cima do Germancano. O Fluminense perdeu de 1-0, mas já a gente vai detalhar aí esse confronto. Futebol de areia, Brasil supera Japão e vai à semi na Copa do Mundo de Futebol de Areia. Nós trouxemos aqui ontem, né? A gente acompanhou aqui durante a gravação do nosso primeiro vídeo de quinta-feira. Tava acontecendo, né? Durante a gente gravava aqui o nosso vídeo nosso primeiro vídeo de quinta-feira, estava acontecendo esse confronto entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo de Futebol de Areia. E você ficou sabendo, evidentemente, né? Mas a gente vai detalhar para você já. Futebol internacional, sentença de Daniel Alves. Entenda pontos da condenação. Já a gente vai explicar um pouco mais sobre a situação do Daniel Alves. Médico libera e Tevez convida Agüero para jogar pelo Independiente. Já a gente traz também essa informação para você que se liga aqui. E o Hulk renova com o Atlético Mineiro. A gente traz essas informações e um pouco mais. Traz ainda denunciado por homofobia. Atlético Mineiro corre risco de exclusão do Campeonato Mineiro. Claro que isso aqui não vai acontecer, né, gente? Não vai acontecer. Lógico que não vai, né? Tá na regra lá, bonitinho, etc e tal, mas não vai acontecer. Dificilmente acontece, né? Porque se acontecer com um, tem que acontecer com todo mundo. Olha o caso aí do jogo entre Sport e Fortaleza. Vocês acham que alguém vai ser preso? Acha que vai acontecer alguma coisa diferente do que não aconteceu até agora em casos semelhantes? Evidentemente que não, né, gente? Então, nós vamos trazer já essa situação para vocês, mas o Galo não vai ser excluído, né? Tirado do Campeonato Mineiro de jeito nenhum. Não vai acontecer isso. Então, essas informações, e também vamos falar dos campeonatos estaduais pelo Brasil, né? Afinal de contas, final de semana, mais conhecido como amanhã e domingo, né? Tem mais rodada aí dos estaduais e a gente traz já para você também essas informações. Antes, tem 2 recados para vocês. Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também porções e bolos da Linde. E a nossa tradicional vinheta, e a gente volta já.
com muita informação para você se alimentar e ficar muito bem informado de tudo que acontece no esporte, no futebol, no Brasil e também no mundo. É só um minutinho, eu volto com vocês. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista. Agora muita informação para você que se liga aqui com a gente. Aliás, fazer logo os nossos pedidos, né? Pra gente começar logo a passar para você, né? Muitas informações aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Curta esse nosso vídeo, curta bastante. Gente, é muito importante o like de vocês. É importante demais você curtir aqui esses nossos vídeos, porque quanto mais curtida tiver nos nossos vídeos, a plataforma YouTube entende que mais e mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo. E o que ela faz? Ela vai espalhando e indicando os nossos vídeos para mais e mais pessoas. E com isso, a gente consegue, né, alcançar mais e mais, cada vez mais pessoas. E assim a nossa família cresce. E você que está aí sempre com a gente, nos dando o carinho da sua companhia, só você vai se beneficiar demais aí com o crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Nós todos, né? Nós todos. Vocês vão ficar muito bem informados, vou trazer muito mais coisa, a gente vai melhorando cada vez mais aqui, tanto visualmente quanto em termos de matérias, etc e tal. Quanto mais for crescendo o canal aqui, mais coisas boas, evidentemente, que vão acontecer, tá bom? Por isso que é importante você deixar o seu like aí, mais conhecido também como curtida. Espacinho de comentário aqui, hein, gente? Para vocês comentarem também sobre os nossos assuntos. De qual cidade você assiste a gente, qual estado, se é no Brasil, se é fora do Brasil também, enfim, fique à vontade para comentar, deixar o seu recado aí pra gente. Vou sempre mandar o seu beijo e um abração para você também. Belezinha? Compartilha esse nosso vídeo aí com seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Não se esqueça, terminou de se inscrever, vá lá no sininho de notificações, toque ou clique nele, vai abrir algumas opções, né? Escolha a opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no nosso canal. Belezinha? Dito tudo isso, agora a gente vai trazer informação para você que se liga aqui com a gente no canal Cristiano Santos Radialista. A gente já começa falando do Botafogo, né, rapaz? John Textor não ficou... ficou um arara, né, rapaz, com o Thiago Nunes. Então vamos saber dos bastidores aí da demissão de Thiago Nunes.
Textor se irritou com postura defensiva do Botafogo e substituições de Thiago Nunes. Thiago Nunes não foi demitido do Botafogo necessariamente por causa do empate em 1-1 contra o Aurora, na última quarta-feira pela segunda fase da Conmebol Libertadores. A decisão tomada na manhã de ontem, quinta-feira, foi gerada por uma sucessão de fatores e o resultado em Cochabamba pode ser visto como um estopim. Pois é, rapaz, a decisão passa muito pela postura da equipe dentro de campo. John Textor, proprietário da SAF do Alvinegro, tem como premissa que a equipe pratique um futebol ofensivo. O norte-americano vinha se irritando com algumas decisões do treinador há algumas semanas. As principais passavam pela forma como a equipe se comportava tecnicamente. Internamente, o executivo externou que, em alguns jogos, o Botafogo piorou no decorrer do segundo tempo, por conta de substituições e teve uma postura mais recuada. Isso aconteceu em jogos do Carioca, mas não foi totalmente levado em consideração, porque se entendeu que o contexto de Thiago Nunes na competição não era o ideal, já que o gaúcho iniciou a temporada sem um lateral direito de ofício e teve os principais reforços chegando durante a competição. Apesar disso, a pressão em cima do treinador aumentou internamente e ele tinha a Libertadores para dar uma resposta. Ela veio e não foi positiva. Textor, mais uma vez, se estressou com a forma que o time se comportou no segundo tempo, com a vantagem no placar. O time levou o empate aos 51 minutos. O norte-americano praticamente estava decidido pela demissão já depois do apito final, mas não quis tomar nenhuma decisão de cabeça quente. Ele se reuniu com a diretoria do Botafogo na sexta-feira, após a delegação desembarcar no Brasil, e entendeu-se que Thiago Nunes não estava se aproximando daquilo que o clube tinha como objetivo. Uma reunião com o gaúcho selou o desligamento. Vale a pena ver de novo, pois é, não foi a primeira vez que John Textor demitiu um treinador por não se encaixar em um estilo de jogo que ele considera correto. Em 2022, ainda quando assumiu a SAF e estava nos primeiros passos como dono do Botafogo, ele desligou Ederson Moreira do cargo do Botafogo, do cargo técnico do Botafogo. Na época, Ederson havia subido com o Alvinegro há poucos meses, sendo campeão da Série B e contava com o carinho da torcida. Textor, porém, explicou a decisão baseada em uma escolha técnica. O que eu vi foi um estilo do futebol que eu não desejo para o futebol do Botafogo. Qual foi o nosso estilo de jogo? As responsabilidades dos jogadores? Estava claro o que eles tentavam fazer? Qual era a identidade? Você pode falhar no que está tentando fazer, mas você pode ver o que está sendo tentado. E eu tive dificuldade de ver o estilo do Botafogo, explicou Textor à época para Negócios do Esporte, de Rodrigo Capello, do GE. Rapaz, Textor me parece muito aqueles dirigentes do futebol brasileiro dos anos 90, 2000, né? Parece muito. Tipo Eurico, vocês lembram? Claro que tem suas diferenças, né? Tem suas diferenças, mas parece. Porque assim, quando ele não... O Eurico Miranda no Vasco era o seguinte: quando o treinador não fazia o time andar, o Eurico Miranda não deixava ele ficar um mês no cargo. Textor é o mesmo jeito. Quer que o Botafogo jogue bonito. Agora, Textor, seguinte, você tem culpa nisso também. Porque eu entendo que o dinheiro tem que movimentar. Até porque o Textor, né, depositou uma bagatela para comprar o Botafogo. E lógico que ele quer lucrar com o Botafogo, evidentemente. Agora sim, como é que você quer ter um time competitivo? Essa é a minha visão, não sei como que vocês pensam, né? Por isso que tem um espacinho de comentários aqui para você, torcedor do Botafogo ou não torcedor do Botafogo, comentar sobre isso que eu vou falar. Quando você quer um time competitivo, tipo Botafogo,
O primeiro turno do Botafogo no ano passado é chover no molhado. Foi espetacular. O segundo turno foi um AM, né? E todo mundo sabe disso também. Só que o Botafogo tinha uma base. E essa base foi desfeita. Os principais jogadores do Botafogo, defensivamente, e agora ofensivamente, porque saiu alguns, né? Foram vendidos. No caso do goleiro, o Perry e o Adrielson, a gente não pode nem chamar de venda, né? Porque o Textor pegou um montante do dinheiro dele, de um bolso, tirou de um bolso e colocou no outro. Por que você está falando isso, Cristiano? Porque o Lyon é da mesma franquia. O Lyon o dono do Lyon é o Textor também. Então assim, você deixar o jogador no Botafogo, já que é ano de Libertadores da América, o torcedor do Botafogo evidentemente quer conquistar, ainda mais depois que o Fluminense conquistou no ano passado a Libertadores da América. No Rio de Janeiro, o Botafogo é o único clube grande que não tem o título da Libertadores. Você imagina a cabeça do torcedor do Botafogo, né? Então assim, é o sonho, ou até a obsessão do torcedor do Botafogo, além de voltar a ser campeão, né, é ganhar a Libertadores da América. Aí claro que chegaram peças, chegaram jogadores, etc e tal, chegou. Mas você tem que manter uma espinha dorsal. Ah, Cristiano, mas teve jogadores que não foram bem no ano passado. Aí eu pergunto pra você, meu amigo torcedor do Botafogo, e você que não torce pro Botafogo, mas tá aí assistindo a gente. Quem foi bem naquele segundo turno do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado? Me diz um que foi bem. Todos caíram de produção. Se fosse para demitir, teria que demitir em massa. Se fosse para mandar embora, emprestar, fazer o que fosse com o jogador, tirá-lo do clube, teria que ter sido todo mundo. E não foi assim, a gente sabe que não foi assim. Teve-se paciência com uns, mas não teve-se paciência com outros. Claro que Perry era um grande ativo do clube, né? Da franquia, do Textor. O Adrielson também fez um campeonato muito bom. Mas o Botafogo perdeu a referência. O Botafogo... Eu vi um jornalista falando que é o seguinte: o Botafogo falta jogadores grandes, jogadores acostumados a esse tipo de pressão. Para quando tiver o jogo ali, a coisa não tiver indo, falar: opa, é aqui, cara, joga assim, joga assado. Não, toca a bola assim. Não desfaz da bola, não. Botafogo hoje, quem no Botafogo hoje é grande o suficiente para chamar a responsabilidade? Quem? O Tiquinho Soares? O Tiquinho Soares está se cagando em campo, gente. Desculpa a expressão. Tiquinho Soares, com todo respeito, ele teve um problema na família dele lá, questão do pai, etc e tal. É compreensível isso. Mas se ele não tem cabeça, não tem psicológico para atuar, não coloca o cara. Mas aí tem a dúvida, você vai tirar Tiquinho Soares e colocar quem? Né? Então assim, eu acho que o Textor tá certo, eu concordo com ele muito em relação a demitir o Thiago Nunes. Eu até acho que o Thiago Nunes não era nem para ter sido contratado, na minha maneira de pensar. Acho que não era nem para ter sido contratado, mas já que foi, né? Eu concordo. Não, o Botafogo não tinha um esquema de jogo. O Botafogo era um bando em campo. Agora vai ter que contratar um técnico grande. Quem? Se diz muito no Cuca. Cuca que teve aquele problema lá a gente vai falar dessa questão de contratação, que o Textor está no mercado aí, né, analisando quem ele traz para comandar o Botafogo. Se diz muito do Cuca. O Cuca teve aquele problema lá de acusação, assumiu o Corinthians e teve toda aquela coisa lá de estupro, né, no passado, quando ele ainda era jogador, na Suíça, né? Mas que a justiça suíça como é que fala, rapaz? Absorveu, né? O Cuca. Cuca tá livre de qualquer acusação, pelo menos perante a justiça suíça. Será que Cuca chegaria no Botafogo sem pressão? Sem pressão que eu falo assim, do torcedor e das feministas, né? No Botafogo, porque ele foi acusado de estupro.
mesmo tendo sido absolvido. É um bom treinador? É. Teve uma boa passagem pelo Botafogo? Teve. Agora tem essas questões aí. Vamos aguardar para ver. Assim que o Botafogo escolher um técnico, ou a gente traz aqui para você no canal Cristiano Santos Radialista, porque sábado e domingo a gente não tem vídeo aqui, mas convido a você que ainda não conhece as nossas redes sociais para visitar as mesmas, né? E assim a gente está sempre postando lá novidades. Caso o Botafogo anuncie hoje, ou então amanhã ou domingo, um novo técnico, a gente vai postar lá no Facebook, que é o facebook.com/Cristiano Santos, no Instagram, lá no nosso Instagram é Cristiano Santos Radialista, no nosso TikTok é Cristiano Santos V. Então todas essas redes aí para você se informar, ficar muito bem informado, né? Saindo qualquer novidade a gente vai trazer por lá. Falar do Palmeiras, condenação ao Palmeiras por quebra de contrato de patrocínio em 2010 passa dos 70 milhões de reais. O Palmeiras foi condenado a pagar mais de 70 milhões de reais à Samsung pela quebra do contrato de patrocínio em 2010. A decisão pela punição ao clube já passou tanto em primeira quanto em segunda instância na Justiça, mas ainda não é definitiva. A ação tramita desde o segundo semestre de 2010. Em junho daquele ano, o Verdão comunicou que iria romper o acordo com a empresa, então válido até dezembro de 2011, para voltar a ser patrocinado pela Fiat. Luiz Gonzaga Beluso era o presidente alviverde à época. O contrato com a Samsung havia sido firmado no início de 2009 e rendia 15 milhões de reais por ano ao Verdão. A oferta da montadora foi de 26 milhões de reais por um contrato de 1 ano e meio. Após a comunicação feita pelo Palmeiras, a fabricante de produtos eletrônicos entrou na justiça cobrando pela quebra de contrato. Já são quase 14 anos de tramitação do processo. A decisão em primeira instância veio em 2021, com punição ao Palmeiras. O clube teria que pagar pouco mais de 3,5 milhões de reais pela rescisão unilateral, 9 milhões de reais pela quebra de confidencialidade, né? E mais 4,75 milhões de reais por danos materiais indiretos. O departamento jurídico do Verdão recorreu à segunda instância e conseguiu a retirada da punição por danos materiais indiretos. As outras duas foram mantidas. Os 12,5 milhões de reais, porém, tem acréscimo da correção monetária no período, além de juros, o que eleva aí o valor total a ser pago para 71 milhões de reais. Com os honorários advocatícios, o valor chega a 79,5 milhões de reais. De acordo com o balanço do clube, em 2022, já foram reservados 18 milhões de reais por conta do processo. O Palmeiras ainda pode recorrer a instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça STJ ou o Superior Tribunal Federal STF. Procurado, o clube enviou a seguinte nota: a Sociedade Esportiva Palmeiras se manifestará a respeito do andamento da ação em questão diretamente nos autos do processo. Durante a entrevista em janeiro, Leila Pereira chegou a citar o caso e tratava a dívida como mais de 50 milhões de reais. O valor vai sendo atualizado com juros e correção com o passar dos meses. A última vez que o Palmeiras rompeu unilateralmente um contrato de patrocínio e não foi na minha gestão. Hoje tenho um processo judicial de mais de 50 milhões de reais. Temos de ser responsáveis. Não estou aqui para aparecer com discurso bonito para torcedores e imprensa. Todas as questões de patrocínio são simples. Tenho que cumprir o contrato com qualquer patrocinador, disse aí a mandatária Leila Pereira, mais conhecida como presidenta, né, do Verdão. Meu amigo, tem mais uma instância agora. Chegar na terceira instância não tem mais questão não, né? Chegar na terceira instância aí o Palmeiras tem que pagar, né, rapaz? Agora sim, por que não paga, né, gente? Prefere ficar se arrastando na justiça e vai aumentando. Daqui a pouco chega a mais de 100 milhões aí. Daqui a pouco ultrapassa os 100 milhões, que cada vez que passa, meu amigo, juros em cima de juros,
a questão dos honorários dos advogados, né? Que estão aí trabalhando a favor da Samsung, enfim. Vai só complicando cada vez mais para o Palmeiras. Novo dono do Manchester United planeja barca com 12 jogadores. O Manchester United vai passar por uma reformulação na próxima temporada. De acordo com o Daily Mail e o canal ESPN, o novo dono do clube, o Jim Ratcliffe, planeja a saída de pelo menos 12 jogadores, incluindo o brasileiro Casemiro. O Ratcliffe completou recentemente a aquisição de 27,7% das ações do Manchester United e terá o controle do futebol. A prioridade é reconstruir o elenco, considerado desgastado. Segundo as publicações, jogadores como Casemiro e o zagueiro Varane, têm futuro incerto e não estão garantidos, devido ao alto salário. Outros como Maguire, Lindelof e Ivan Bissaka devem ser colocados na lista de transferências. Rapaz, as coisas vão mudar lá pro lado do Manchester United, né? Novo dono, e agora aí, rapaz, o cara vai fazer uma limpa, vai tirar os jogadores que tem uma, né, que recebem uma bagatela, não estão rendendo mais o que se espera desses jogadores, né? Vai fazer uma reformulação aí. Falar do Fluminense, o Flusão perdeu ontem pela Recopa Sul-Americana, né, rapaz? O jogo de ida, o Fluminense decide no Maracanã semana que vem, mas perdeu por 1-0 para a LDU. A LDU que tem sido uma pedra no sapato do Fluminense, né, rapaz? Meu Jesus Cristo. Gol frustra, mas Fluminense volta vivo e confiante para decidir Recopa no Maracanã. O Fluminense tem motivos de sobra para seguir confiante no título da Copa Sul-Americana. A frase da Recopa Sul-Americana, né? A frase pode parecer contraditória após a derrota por 1-0 diante da LDU na última quinta-feira, ou seja, ontem, no estádio Rodrigo Paz Delgado. Mas é preciso analisar mais do que o placar. Os traumas do passado mostram o óbvio. A chave de voltar do Equador sofrendo um placar elástico na bagagem era enorme. Ter sobrevivido aos 2.850 metros de altitude deixa a final aberta para o Maracanã. Pois é claro que o Fluminense não jogou bem em Quito, mas dá para contar nos dedos os clubes brasileiros que conseguem ter bom futebol atuando tão acima do nível do mar. Repetindo, 2.850 metros, né, 1.000 metros de altitude. Apontar culpados, desempenhos ruins ou problemas táticos chega a ser piada de mau gosto, segundo o texto aqui do GE. A altitude não pode ser ignorada. Por isso, não é errado dizer que a missão do Fluminense em Quito era sobreviver. E conseguiu, com sofrimento, como era de se esperar, mas conseguiu. A derrota não tem gosto de frustração por causa do desempenho. Tem porque o gol da LDU saiu já nos acréscimos. O 0-0 traria um cenário excelente, mas o placar mínimo não é um problema tão grave assim. A estratégia adotada pelo Fluminense em Quito foi inteligente, por saber se adaptar ao contexto que lhe foi imposto. Não marcou alto como de costume por saber que não teria fôlego para isso, mas manteve o estilo de ter a posse da bola e correr riscos. Deu certo. Ao escolher não se fechar totalmente, evitou ser sufocado pelos equatorianos. A LDU teve mais chances de gol e sempre esteve mais perto da vitória. Afinal, não existe solução mágica para se jogar na altitude, mas ao ter a bola no pé, o Fluminense conseguia controlar os momentos de pressão da LDU e respirar. Sofria, mas se virava. Demonstrou coragem para sair do sufoco, mas faltava pulmão para dar o passo além. Até houve momentos de boas chegadas ofensivas. Fernando Diniz, Felipe Melo, John Arias, Marlon e até o presidente Mário Bittencourt estão reclamando da arbitragem por causa de um pênalti sofrido por Germancano, que não foi marcado mesmo após a revisão sugerida pelo VAR. Demonstração de que houve sim bons momentos do Fluminense. Na próxima quinta-feira, o Fluminense voltará ao nível do mar. É certo que terá mais volume de jogo e encontrará uma LDU totalmente diferente do visto em Quito.
A tendência é que os equatorianos se defendam no jogo da volta, se retranquem o jogo e não deixem a bola correr. O duelo diante do São Paulo na Sul-Americana de 2023 é um exemplo de como deve ser o jogo da volta. O empate em Quito seria o cenário perfeito, mas para quem já viveu goleadas na altitude, voltar com o placar mínimo dá confiança para a virada no Maracanã. A decisão da Recopa Sul-Americana será na próxima quinta-feira, dia 29 de fevereiro, às 21h30 no horário de Brasília, no Maracanã. Como o gol marcado fora de casa não é critério de desempate, o Fluminense precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para conquistar o título. Se vencer por um gol de diferença, a partida irá para a prorrogação. Qualquer outro resultado dá o título para a LDU. Evidentemente vai para a prorrogação, persistindo, né? Aí a decisão vai para as penalidades máximas. Claro que é muito difícil você jogar na altitude, não sou eu que estou falando, nunca fui, né? Mas a gente percebe a dificuldade dos jogadores. O Fluminense é um time que ele marca o adversário, a saída de bola do adversário, né? O Fluminense é um time assim, é o estilo do Fluminense desde que o Fernando Diniz voltou para o Fluminense, marcar a saída de bola do adversário. Só que, como disse o texto aqui, é difícil você jogar na altitude e fazer isso, porque você tem que marcar a saída de bola do adversário e depois ter fôlego para atacar o mesmo, né? Você tem que correr muito para fazer isso. E na altitude é difícil, rapaz. Fazer aqui no nosso futebol, que está no nível do mar, beleza, normal, dá para fazer. Mas lá é muito complicado, é muito difícil. Porém, não assim, eu vi uma entrevista do como é que é o nome do menino, rapaz? Felipe Melo, né? Perguntando para os jornalistas que fizeram inúmeras perguntas para ele, perguntando para os jornalistas, né, se os mesmos não iriam perguntar sobre a arbitragem. Assim, entendo o Fluminense não ter feito uma boa partida devido à altitude. Eu entendo, porque normalmente os times brasileiros que vão, né, para essas partidas sofrem demais. Mas o Fluminense dava para jogar um pouquinho mais, gente. Dava para jogar um pouquinho mais. E o Fluminense tem que agradecer, na minha visão, o Fluminense tem que agradecer aos deuses do futebol por não ter perdido a classificação, perdido o título já no jogo de ontem. Que a LDU teve um volume de jogo muito superior ao do Fluminense. O texto aqui é bonitinho, o texto do GE é bonitinho, bacana, fala muita coisa que é verdade, mas esqueceu de falar que o Fluminense foi engolido pela LDU. Repito, tem a questão da altitude, etc e tal, e eu entendo sim, né? Não sei como é, porque eu nunca joguei futebol, assim, profissionalmente falando, evidentemente, e não conheço, nunca viajei para lá, não estive acima do nível do mar, nunca estive, né? Deve ser horrível, né? Deve ser horrível, mas dava para o Fluminense jogar um pouco mais, gente. Tem preparação antes, né? Dá para você fazer uma preparação antes. Antigamente não, mas hoje já porque não é uma novidade, gente. Não é uma novidade. Você vai ter, uma hora ou outra, você vai ter que jogar lá. O Fluminense está disputando Libertadores, uma hora vai ter que jogar lá, novamente. E aí? Vai ficar se segurando nisso? Ah não, é altitude. Tudo bem, tem altitude, mas dá para você jogar um pouco mais pelo time que o Fluminense tem. Claro que quando se tem um jogo, né? Quando se tem mais um jogo, dá aquela segurada, etc e tal, a gente vai decidir em casa, no Maracanã, etc e tal. Beleza, tá joia. Mas não pode se escorar nisso, né? Se fosse um jogo só, e aí? O Fluminense teria perdido o título. Se fosse um jogo só, teria perdido o título, né? O Fluminense, torcedor do Fluminense tem que estar muito feliz com esse 1-0. Porque se a LDU tivesse transformado em gol todo o domínio que teve do jogo contra o Fluminense, seria 3-4-0, sem dúvida. O pênalti, até eu acho que foi pênalti, né?
Mas engraçado esses times, os times brasileiros, os treinadores brasileiros, jogadores, né? Eles reclamam demais quando existem erros contra eles. Agora, engraçado que quando o jogo Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense pelo Carioca, o engraçado é que o Vasco foi garfado de uma forma assim absurda. O jogador do Vasco, o David, sai do próprio campo, carrega a bola, faz o gol legal, o juiz dá impedimento, olha e fala que estava impedido mesmo. E eu não vi o seu Fernando Diniz, ninguém do Fluminense, né, na zona mista, depois do jogo, se manifestar dessa maneira, falar assim, vocês não vão perguntar da arbitragem não, que nos ajudou hoje. E isso não é exclusivo do Fluminense não, gente. É do Vasco, do próprio Fluminense, do Botafogo, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, de todos os clubes. Quando o erro é seu favor, agora quando é contra, meu Deus do céu, vai acabar o mundo, né, rapaz? Se quer que o futebol melhore, tá na hora de também, quando tem um erro a seu favor, falar assim, não, nós ganhamos hoje, mas nós não merecíamos, houve erro da arbitragem ao nosso favor, mas ninguém assume isso, ninguém tem a mínima coragem de falar isso, não sei porquê, deveria ter, assim como tem coragem de reclamar quando é a seu favor, né, quando é prejudicado, tem que ter coragem também de reclamar e de protestar, para melhorar, não quer que melhore o futebol, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que não sai um pouco do futebol. Eu vi esses dias um vídeo, né? Eu vi um vídeo que um caminhão de botijão de gás caiu, tombou, espalhou um monte de botijão e o povo, um monte de gente pegando os botijões e carregando. Aí você quer falar de político corrupto, que a gente vive realmente num país de muita corrupção, aí o povo quer falar dos políticos. Mas como você quer falar dos políticos que quando tomba uma carga de arroz, de feijão, de qualquer alimento, e nesse caso que eu estou falando de botijão, o povo pegando e carregando os botijões. Você está sendo igual aos políticos, que a gente reclama tanto. Então a gente que reclama dos políticos, cobra deles, chama-os de corruptos, etc e tal, a gente tem que se pôr no nosso lugar também, né? Que nesse caso, você quer que melhore o futebol brasileiro? Quer? Beleza, mas quando você tiver um erro a favor, fale também. Nós não merecíamos ganhar. Nós hoje fomos, graças ao árbitro, né? Não ajudados, mas não merecíamos ganhar. O árbitro errou ao nosso favor hoje. Tenham coragem de falar isso também. Mas ninguém, eu não tô falando que é coisa exclusiva do Fluminense, não. São todos os times do futebol brasileiro que fazem isso. Brasil supera Japão e vai à semi na Copa do Mundo de Futebol de Areia. Depois de 2 edições da ausência, o Brasil está de volta à semifinal da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Ontem, quinta-feira, o time comandado por Marco Octávio abriu 7-0 sobre o Japão. Viu o rival fazer 4 gols no último período, mas cravou a vitória e avançou por 8-4. Alisson 2 vezes, Felipe, Bruno Xavier, Rodrigo, Brendo, Edson Hulk e Catarino marcaram os gols brasileiros. Yamada, Oba 2 vezes e Kawai descontaram para os japoneses. Muito feliz com a entrega de todo o grupo, o resultado positivo. Agora é ter humildade, analisar nossos erros para a gente poder não falhar mais na próxima fase, entrar ainda mais atento nessa reta final, disse Catarino, autor do 8º gol brasileiro. Agora a seleção encara o Irã, que eliminou os anfitriões Emirados Árabes Unidos. A semifinal será sábado, dia 24, amanhã, às 11 horas da manhã, com transmissão aí do Sport TV, para você que quer acompanhar a semifinal aí da seleção brasileira. E a gente vai acompanhar nesse confronto aí e vai trazer para você na segunda-feira aqui o resultado, tá bom? Pois é, boa sorte aí para nossa seleção brasileira de futebol de areia. Sentença de Daniel Alves, entenda pontos da condenação. Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual em Barcelona. Na sentença,
emitida pela juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª sessão da audiência de Barcelona. No entanto, o jogador de 40 anos pode deixar a prisão antes do cumprimento total da pena, e a definição final do caso pode se alongar, uma vez que cabe recurso para ambas as partes. Para responder às principais dúvidas sobre essa possibilidade de Daniel Alves deixar a prisão antes do cumprimento total da pena, sobre outros detalhes do caso, o GE lista no formato de fax, que é acrônimo da expressão inglesa Fact Asked Question, que é questionamento, né? Que em tradução livre significa respostas para perguntas frequentes, alguns dos principais questionamentos. Pois é, qual foi a sentença do caso Daniel Alves? A juíza Isabel Delgado Pérez impôs as seguintes penas: 4 anos e 6 meses de prisão, 5 anos de liberdade vigiada após o cumprimento da pena na prisão, distância de pelo menos 1 quilômetro da casa ou do local de trabalho da vítima e não entrar em contato com ela durante 9 anos e 6 meses. Desqualificação especial para o exercício de emprego, cargo público, profissão ou ofício relacionados com menores de idade durante 5 anos após o cumprimento da pena na prisão. Indenização de 150 mil euros, 804 mil reais por danos morais e físicos. 2 meses de multa com taxa diária de 150 euros, 804 reais. Com a responsabilidade pessoal subsidiária em caso de não pagamento do artigo 53 do Código Penal Espanhol por um delito leve de lesões. Significa estar sujeito a 1 dia de privação de liberdade para cada 2 cotas não pagas, podendo ser revestido em trabalho comunitário, arcar com as custas do processo. A Justiça espanhola considerou Daniel Alves culpado? Sim, pela decisão da 21ª audiência de Barcelona, sim, né? Em trecho da sentença, o tribunal considera aprovado que o acusado agarrou abruptamente a denunciante, a jogou no chão e impedindo de se mexer. A penetrou, apesar de a denunciante ter dito que queria ir embora. E entende que isso cumpre o tipo de ausência de consentimento, com uso de violência e com acesso carnal. Quanto tempo Daniel Alves vai ficar preso e quando pode sair da prisão? Pela decisão da 21ª audiência de Barcelona, Daniel Alves foi submetido a 4 anos e 6 meses de prisão. Mas há mecanismos na justiça espanhola que permitem diminuir o tempo dentro da prisão propriamente dita. Há de se lembrar, né, que ele já cumpriu 13 meses em detenção preventiva. Daniel Alves pode receber o chamado 3º grau, com mais da metade do cumprimento da pena. Isso seria a partir do fim de abril de 2025. Com ele, o jogador poderia sair da prisão em determinados dias, desde que volte para dormir. É um regime do sistema penitenciário espanhol que visa a reinserção do detento na sociedade. Daniel Alves, que é casado com Joana Sanz, pode deixar a prisão com 2/3 do cumprimento da pena, sempre comprovando bom comportamento. Isso seria no fim de janeiro de 2026, passando então a liberdade vigiada. Pois é, o caso Daniel Alves, né, rapaz? Caso Daniel Alves, menino. Comprovadamente aí. Claro que ainda cabe sentença, né? Mas não tem dúvida mais que Daniel Alves realmente é culpado, né, gente? Médico libera e Tevez convida Agüero para jogar pelo Independiente. Aos 35 anos, o argentino Sérgio Kun pode ter uma reviravolta em sua trajetória no futebol. Na noite da última quarta-feira, o ex-jogador publicou um vídeo nas redes sociais compartilhando um áudio recebido do seu cardiologista confirmando que existem possibilidades dele voltar a jogar profissionalmente. O tema foi abordado por Carlitos Tevez, técnico do Independiente, que abriu as portas do clube para receber o amigo. Em 2021, Agüero, que defendia o Barcelona na época, sofreu uma arritmia durante uma partida do Campeonato Espanhol e precisou ser internado. Quase 2 meses após o caso, o atleta anunciou sua aposentadoria
precoce dos gramados devido a problemas cardíacos. Possibilidade de retorno. Mais de 2 anos após o anúncio, Agüero recebeu uma notícia animadora do seu cardiologista, que comentou das probabilidades do seu retorno aos gramados. Durante uma live em seu canal no Twitter, o ex-jogador compartilhou o áudio do médico e demonstrou sua euforia com a possibilidade. À medida que o tratamento evolui, você não terá problemas para jogar por tanto tempo. Logicamente, temos que fazer os estudos que já correspondem e fazer você correr como se fosse em uma partida. É verdade que quando você tem os 2 zagueiros te marcando, você tem que fazer alguns dribles, algo assim. Você precisa estar bem preparado, iniciou o médico na mensagem de áudio. Então, eu diria para você se preparar, a esperança. Você tem que ficar bem, voltar a ter minutagem. Resumindo, é possível, afirmou o cardiologista de Agüero. Que notícia bacana, hein, cara? Que notícia legal, hein? Que Deus abençoe que ele possa voltar. Claro, primeiramente, a saúde, do ser humano Agüero, que graças a Deus está indo muito bem. E existe a possibilidade dele voltar ao futebol, rapaz. Olha que bênção. Que bacana, notícia legal demais. Atlético Mineiro renova com o Hulk. O Atlético Mineiro renovou o contrato com o atacante Hulk. O novo vínculo agora vai até 2026. O compromisso anterior terminaria no fim deste ano. Cláusulas previam a prorrogação do compromisso. Primeiramente, Massa, obrigado por todo o carinho, por todo o respeito, por toda a admiração. Dizer que isso é recíproco. Tenho muito carinho, muito respeito por vestir essa camisa. Espero levar muitas alegrias para vocês. A gente está vindo aqui para oficializar a renovação do contrato até o final de 2026. Um clube que representa tanto na minha vida. Um clube onde tenho mais participações em jogos, mais participações em gols. Espero continuar somando ainda mais. Abre aspas, espero continuar batendo muitos recordes e conto muito com vocês. O carinho e o apoio. Podem contar com todo o meu empenho em campo. Vou dar o meu melhor, sempre para fazer a alegria de vocês. Que Deus nos abençoe e que sejam anos de muitas vitórias. Fecha aspas, disse o Hulk, rapaz. Hulk tem 37 anos, está no Atlético desde 2021. O contrato inicial terminaria em 2022, mas foi acertado a renovação até o fim da atual temporada. O atual diretor de futebol do clube, o Vitor Bagi, falou da renovação com o camisa 7. Uma liderança muito positiva, que contagia a todos com seu carisma. Além da importância técnica, obviamente, é um atleta que nos dá toda essa dimensão que é vestir a camisa do Atlético. No dia a dia, pessoa super acessível, que trabalha como poucos, um dos últimos a sair do campo, se dedica, se cuida, e seu sucesso não é à toa. Serve de exemplo para os mais jovens, peça importantíssima para a gente, avaliou Vitor. A história marcante de Hulk no Atlético Mineiro começou logo no primeiro ano de clube, superou uma situação desconfortável início com o então técnico Cuca e virou símbolo de um período de conquistas. Em 2021, ajudou o time a celebrar o triplete alvinegro com a conquista do Mineiro, da Copa do Brasil e do sonho reencontro com o troféu do Brasileirão 50 anos depois de Dario e companhia. É o Hulk, rapaz? 37 anos, mas o homem tá com a fome, de fazer gol. Eu queria o Hulk no meu time, rapaz. Queria Hulk no meu time, queria. Joga muita bola ainda, Joga bola demais. Você vê Hulk daquele tamanho, você fala assim, esse cara não aguenta correr, não. Esse cara não aguenta correr. Moço, o cara coloca a bola na frente assim, protege, dispara, ninguém pega, meu amigo. O zagueiro bate nele e volta. Parabéns ao time do Atlético Mineiro aí, o Clube Atlético Mineiro, por essa renovação. Aí é uma nova contratação, rapaz? Quando você consegue a permanência de um jogador importante desse tamanho, é uma contratação sem dúvida nenhuma para a temporada. Denunciado por homofobia, Atlético Mineiro corre risco de exclusão do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro foi denunciado pelo TJD, Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, por homofobia no clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV, na terceira rodada
do Campeonato Mineiro, o time corre risco de ser excluído do Campeonato Mineiro ao perder mando de campo e pontos. O GE teve acesso à denúncia feita pelo procurador Felipe Bartolomeu Moreira. O caso de homofobia foi praticado por parte de torcedores do Galo, que gritaram "bicha" quando o goleiro adversário Rafael Cabral batia tiro de meta durante a partida. Pois é, lamentável isso, né, gente? Lamentável que ainda existe esse tipo de coisa ainda no futebol, né? O procurador ainda ressalta ser de extrema gravidade a discriminação e não ser cabível nos dias de hoje. O fato de não ter os torcedores identificados também pesa na punição ao clube. A multa prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva neste artigo é de 100 a 100 mil reais. Caso seja indeferido o pedido de exclusão do Campeonato Mineiro, o procurador solicitou a perda de mando de campo e pontos do Atlético Mineiro. Além do artigo da homofobia, o clube também foi denunciado por arremesso de objetos em campo, invasão e descumprimento do regulamento. O clube também foi denunciado no artigo 213, nos incisos 2 e 3, relativos a deixar de tomar providência e prevenir o arremesso de objetos no campo e a invasão em campo também. A pena também de 100 a 100 mil reais. Agora vocês acham mesmo que o Atlético vai ser punido? Não vai, gente, pelo amor de Deus. Esse blá blá blá, essa blá blá blá, não vai ser punido aí, gente. A punição que pode acontecer é o Atlético pagar multa. Não vai perder mando de campo, dificilmente vai acontecer, não vai perder ponto, não vai ser excluído do campeonato, não vai. Posso garantir para vocês que não vai. Se fosse em outra liga, seria. Se fosse em outro país, com certeza não estaríamos aqui nem falando desse caso mais. O clube já teria sido excluído. Mas no Brasil tudo pode, né, menino? Vamos voltar a falar do Botafogo. Thiago Nunes é demitido do Botafogo. Thiago Nunes não é mais técnico do Fogão. A ausência de resultados e a oscilação do time pesaram na decisão tomada após a chegada do elenco ao Rio de Janeiro. A quarta-feira a equipe empatou por 1-1 com a Aurora na Bolívia, no duelo de ida da pré-Libertadores da América. Na partida em Cochabamba, o treinador foi expulso no fim do jogo. Thiago Nunes discutiu com o treinador do Aurora, chegou a fazer um gesto de chororô para o adversário. O treinador comandou o Botafogo em apenas 15 jogos. Foram 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. No último domingo, a entrevista coletiva de Thiago Nunes, após a derrota por 4-2 para o Vasco, havia causado polêmica. Nela, o treinador diz, primeiramente, que alguns jogadores estavam pedindo para não jogar. Depois, explicou que não houve pedido formal, mas que entendeu por sinais dados por esses atletas. No dia seguinte, Thiago Nunes divulgou um vídeo em sua rede social dizendo que ninguém pediu em momento algum para não jogar e que havia sido mal interpretado. O auxiliar técnico Fábio Matias assume interinamente a equipe a partir desta sexta-feira. Ele estará à frente do time contra o Audax sábado e o novo técnico será definido nos próximos dias. A tendência é que o novo nome venha da Roli, empresa, multiclubes da SAF Alvinegra de John Textor. Quem vai ser, rapaz, o técnico aí do Botafogo, hein? Quem vai ser o técnico do Botafogo, menino? Pois é, o Textor continua buscando esse nome, né, rapaz? Continua buscando esse nome aí, o John Textor. Textor centraliza, busca e define perfil ofensivo para contratar novo técnico do Botafogo. A tendência é por uma mudança no perfil de treinador no Botafogo em relação ao que era com Thiago Nunes, demitido na manhã da última quinta-feira, ou seja, ontem. O clube busca um nome de feição forte, que tenha bom controle de vestiário. A prioridade de John Textor é essa, que centraliza as buscas e é por alguém que foque na parte tática, com futebol propositivo, ou seja, um time que propõe o jogo. Ainda não há nenhum nome com negociações concretas ou avançadas, mas o Alvinegro corre para iniciá-las. Afinal, o jogo da volta da segunda fase da Conmebol Libertadores contra o Aurora já é na próxima quarta-feira. Vale ressaltar a presença de John Textor nesta questão porque foi o proprietário da SAF quem indicou
e praticamente negociou todas as questões envolvendo Luiz Castro, Bruno Lage e Cláudio Caçapa, antigos treinadores do Alvinegro. O nome de Thiago Nunes foi o primeiro levantado pelo Departamento de Futebol, mas aprovado pelo norte-americano posteriormente. Desta vez, é Texto quem lidera a busca por um novo nome. O Departamento de Futebol, claro, também participa e ajuda o executivo, mas a decisão final está, em boa parte, centralizada no norte-americano. Rapaz, nome ou histórico de carreira necessariamente são prioridades para Texto, mas sim o perfil. Um dos motivos que resultou aí na demissão de Thiago Nunes foi a forma como o time estava recuando durante algum tempo dos jogos. O empresário busca, antes de tudo, um treinador que priorize a parte tática voltada para o ataque e tenha um futebol de cunho propositivo. O John Textor, rapaz, na sua busca aí pelo novo treinador do Botafogo. Precisa acelerar esse negócio aí, né? Porque você jogar uma partida decisiva, aliás, partidas decisivas, né? O Botafogo tem uma partida decisiva também contra o Audax. O Audax que ainda não venceu na temporada. Agora você imagina aí, o Botafogo perde para o Audax. O Audax não tem nenhum ponto. Fez apenas um gol, né, em 9 jogos no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Não marcou nenhum ponto até agora. E o Botafogo, lógico, é muito favorito, mas vai sem técnico, né? Você já pensou? Jesus Cristo. E depois, na semana que vem, tem a decisão, né, lá no Newton Santos, da vaga para a próxima fase, para a terceira fase da pré-Libertadores da América. Conselho do Flamengo aprova patrocínio de 10 milhões de reais para Manga. O Flamengo tem um novo patrocinador, a Kawai, rede social representada no Brasil pela empresa Joio Tecnologia Brasil Limitada, exibirá a sua logomarca na manga do uniforme rubro-negro a partir do Fla-Flu, deste domingo às 16 horas no horário de Brasília, no Maracanã. Na noite da última quinta-feira, mais conhecida como ontem, o Conselho Deliberativo do clube aprovou o contrato por maioria de votos, 116 a favor e uma abstenção. O acordo prevê pagamento de 10 milhões de reais por um contrato válido até dezembro de 2024. Com a chegada da Kawai, a camisa do Flamengo passa a valer 214,3 milhões de reais. Dentre os patrocinadores que exibem suas marcas na camisa do clube, somente a BRB tem contrato trimestral. O Flamengo, né, rapaz? Flamengo conseguindo aí mais um patrocínio. Flamengo que tá de bem com a vida demais, né? Tá de bem com a vida demais. Gente, segura só um pouquinho que eu volto já já pra gente trazer a parte final aqui desse nosso vídeo. A gente vai trazer pra você já já aí os campeonatos estaduais. Rapidinho, a gente volta já já.